E se aquilo que você sempre acreditou sobre força emocional estivesse completamente invertido? E se o verdadeiro poder não estivesse na voz mais alta, mas na alma que sente mais fundo? Carl Jung advertia que as batalhas mais perigosas não são travadas no mundo externo, mas nos corredores escuros da psique, onde sombras e personas disputam território. Talvez você tenha convivido com um narciso sem perceber que por trás de cada gesto calculado dele existia um padrão arquetípico faminto por controle. Mas há algo ainda mais inquietante. Existe um tipo raro de sensibilidade capaz de desmontar esse jogo. Um tipo de sensibilidade que o próprio Jung descreveu como uma força velada. Você já imaginou o que acontece quando essa força desperta? Jung dizia que as sombras se revelam quando encontram um espelho capaz de enxergá-las sem medo. E é exatamente aí que nasce a tensão. O empata implacável enxerga o que o narciso tenta esconder até de si mesmo. Mas atenção, não se trata de bondade ingênua, tampouco de fragilidade. Estamos falando de uma consciência que opera em profundidades que o narcisista não consegue alcançar. Uma consciência que percebe fissuras onde outros veem máscaras perfeitas. Você já sentiu que alguém tentou sequestrar sua energia, mas, em vez de sucumbir, algo dentro de você começou a se mover de forma inesperada? Há um ponto silencioso dentro do empata que o narciso jamais consegue decifrar. Um ponto que Jung chamava de núcleo indestrutível, o território do self. Quando esse núcleo desperta, o jogo psicológico muda de direção sem que o agressor perceba. Tudo parece igual na superfície, mas algo subterrâneo começa a deslocar as placas emocionais. O empata deixa de reagir e passa a observar. Deixa de absorver e começa a espelhar. E é justamente nesse espelhamento que o narcisista experimenta a sensação que mais teme: perder o controle. Já percebeu como às vezes basta um silêncio para desmontar uma manipulação inteira? Mas há algo ainda mais perturbador. Jung acreditava que cada encontro entre opostos é um ritual iniciático. Nada acontece por acaso. Quando um empata cruza o caminho de um narciso, não é apenas uma relação difícil, é um chamado simbólico para uma espécie de batalha interior. A pergunta que fica é: será que o empata está preparado para enxergar o que realmente está em jogo? Porque o narcisista não teme confrontos, teme revelações. E cada gesto do empata, por mais sutil que pareça, acende nele uma ansiedade que ele não consegue nomear. Você já esteve diante de alguém que parecia perder a postura sem que você tivesse dito uma única palavra? E talvez o mais desconcertante de tudo seja isto: é o próprio narcisista quem ativa, sem perceber, o despertar do empata implacável. Como se, ao tentar dominar, ele despertasse uma força que estava adormecida nas profundezas da psique. Uma força que Jung descreveu como o retorno do arquétipo ao seu centro natural. Quando isso acontece, o empata não luta no campo da agressão, mas no campo da consciência. E consciência é o único território onde o narcisista não sabe se mover. O que acontece depois disso é o que muitos chamariam de vitória, mas Jung diria que é uma revelação. A revelação que você está prestes a descobrir. Há um instante quase imperceptível em que o empata percebe que algo dentro dele começa a mudar. Não é uma decisão racional, não é uma rebeldia consciente, mas uma espécie de movimento interno que lembra o despertar de um animal antigo, esquecido nas profundezas. Carl Jung dizia que a psique fala em símbolos, não em palavras, e este despertar se manifesta primeiro como uma sensação, como um aviso silencioso vindo do inconsciente. O empata sente uma expansão estranha, como se a própria alma estivesse tentando recuperar o território que entregou sem perceber. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele sutil deslocamento interno que surge quando alguém tenta te manipular pela enésima vez. E, de repente, algo em você simplesmente não cede mais. Esse ponto de inflexão, tão discreto por fora, é violento por dentro. É a tensão entre o que você sempre foi condicionado a ser e o que sua essência está tentando se tornar. Jung
chamava de conflito entre persona e sombra. A máscara que você usa para sobreviver e a verdade oculta que você reprime para agradar. O empata sempre se refugiou na persona cuidadora, compreensiva, acolhedora, mas o encontro com o narcisista empurra essa máscara até o limite. A sombra, antes silenciosa, começa a vibrar. E nessa vibração surgem memórias que você nunca quis encarar, lembranças que sempre evitou, partes suas que tentou enterrar. Não é isso que dói mais? A percepção de que não foi o narcisista que te feriu primeiro, foram os espaços vazios em você que permitiram que ele entrasse. O empata implacável nasce exatamente deste reconhecimento. Não é uma versão agressiva de si mesmo, nem uma versão fria. É uma versão acordada. E quando Jung fala de individuação, ele se refere a esse movimento. O momento em que você para de tentar sobreviver às experiências e começa a interpretá-las como mensagens simbólicas. O narcisista deixa de ser um predador e passa a ser um espelho distorcido que reflete tudo que você tentou esconder de si. É desconfortável perceber isso. É quase nauseante. Afinal, quem quer admitir que toda sua empatia sempre veio acompanhada de medo? Medo de rejeição, medo de abandono, medo de não ser suficiente. E ainda assim, é justamente esse medo que se torna a porta de entrada para a transformação. Há um segundo em que o empata percebe que pode observar o narcisista sem se perder. É como atravessar uma ponte estreita sobre um abismo psicológico. Cada passo é uma coragem que você nem sabia possuir. A partir desse ponto, o narcisista já não tem acesso ao seu centro emocional, porque o centro deixou de ser um lugar exposto, tornou-se um território interno sagrado, um espaço onde só entra aquilo que você escolhe deixar entrar. Jung dizia que a alma é movida pela energia psíquica, e aqui acontece a inversão. A energia que antes fluía do empata para o narcisista, agora retorna para seu dono original. É nesse retorno que o empata começa a ver tudo com clareza, uma clareza que chega a assustar. Essa clareza revela um padrão cruel. O narcisista nunca atacou diretamente o empata, apenas se alimentou dos buracos que o empata tinha medo de olhar. A partir dessa percepção, surge a pergunta que muda tudo. Se o narcisista só existe no espaço que você concede, o que acontece quando você fecha essa porta? A resposta não vem imediatamente. Ela germina, ela se espalha pelos cantos internos da consciência até se tornar inevitável. E nesse processo silencioso, algo antes frágil se torna impenetrável. O empata percebe que não precisa confrontar o narcisista, nem vencê-lo, nem expô-lo. Basta mover-se de volta para si mesmo. Esse movimento é tão profundo que muitas pessoas confundem com frieza. Não é frieza, é sobriedade emocional. O empata começa a perceber que não precisa justificar o que sente, nem explicar sua intuição, nem aceitar narrativas que não nasceram dentro de si. Jung dizia que o inconsciente fala através de pressentimentos, e o empata implacável começa a ouvir esses sinais como se fossem bússolas invisíveis. O narcisista, sem entender o que está acontecendo, sente o terreno escapar dos pés. Ele não sabe lidar com silêncio. Ele não sabe lidar com alguém que já não reage ao seu jogo. Ele não sabe lidar com alguém que aprendeu a ver por trás do véu. E é nesse ponto que a dinâmica muda completamente. A energia do ambiente inteiro se reorganiza. O empata deixa de absorver emoções alheias e começa a refletir. E quando um empata reflete, tudo que o narcisista tentou esconder se torna visível. É como se as máscaras começassem a rachar sozinhas, sem confronto, sem gritos, sem luta. Jung dizia que aquilo que negamos nos vence. O narcisista, ao negar sua própria sombra, acaba ficando vulnerável exatamente onde acreditava estar protegido. E o empata observa isso com um misto de compaixão e lucidez, porque finalmente enxerga o jogo completo. Mas essa observação não está livre de dor. O empata começa a enxergar não apenas o narcisista, mas também todas as vezes em que forneceu energia demais, compreensão demais, presença demais.
A revelação de si mesmo é sempre a mais difícil. É como abrir uma caixa que você manteve trancada por décadas e perceber que tudo dentro dela ainda respira. A dor que o empata sente nesse momento não é uma dor nova, é uma dor antiga que finalmente encontra luz. E quando a dor encontra luz, ela começa a se transformar. Ela não some, ela muda de forma, muda de peso, muda de significado. A cada respiração, o empata começa a se sentir mais inteiro. Não porque venceu uma batalha externa, mas porque finalmente começou a recuperar a parcela da alma que havia cedido ao longo da vida. Jung dizia que o processo de individuação é doloroso, porque envolve abandonar versões de si que já não servem. E aqui, o empata abandona a versão submissa, a versão que pedia aprovação, a versão que aceitava migalhas emocionais. Essa despedida é silenciosa, mas tem o peso de um rito de passagem. Nada será como antes. O narcisista percebe a mudança, talvez não com clareza, mas com instinto. Ele sente que perdeu o acesso ao centro emocional do empata e isso o inquieta profundamente. O empata, porém, já não responde a essas inquietações. Há uma serenidade nova, quase perturbadora. É como se o empata finalmente tivesse se sentado dentro de si mesmo. Não há pressa, não há ansiedade, há apenas presença, e nada desarma mais um narcisista do que presença. E aos poucos, o empata descobre algo que Jung sempre afirmou. A verdadeira força não está na confrontação, mas na integração. Ao acolher sua própria sombra, ele se torna inteiro. E quando alguém se torna inteiro, o narcisista perde o poder, porque o poder dele sempre dependeu da fragmentação emocional do outro. Agora, no entanto, o empata despertou para algo que o narcisista não consegue compreender, algo que o narcisista tenta manipular, mas não alcança, algo que começa a virar o jogo a partir de dentro. Há um momento quase ritualístico em que o empata percebe que não está mais caminhando no terreno emocional do narcisista, mas no seu próprio. É como emergir de um corredor escuro para um espaço onde o ar é mais denso, porém mais verdadeiro. Carl Jung dizia que cada alma tem um território sagrado, mas poucos têm coragem de atravessar o limiar que leva até ele. O empata, ao voltar para si, pisa nesse limiar com uma mistura de medo e reconhecimento. É uma sensação estranha, ao mesmo tempo familiar e desconhecida, como reencontrar uma parte de si que sempre existiu, mas que você tratou como estrangeira por tempo demais. Você já sentiu isso? A impressão de que algo em você estava apenas esperando ser convocado? Esse território interno não é pacífico. Ele carrega cicatrizes, memórias rasgadas, dores que nunca receberam nome. E é justamente por isso que o narcisista tem tanta facilidade em operar ali, porque esse espaço nunca foi totalmente iluminado. Mas agora, enquanto o empata avança, algo muda. Não há mais recuo automático, não há mais entrega instantânea. O empata encara a própria história como quem encara um espelho antigo, com reverência e com receio. Jung dizia que nada muda até que seja confrontado. E aqui, o empata confronta não o narcisista, mas a si mesmo. Talvez esse seja o ponto mais desafiador de toda a jornada. A presença do narcisista, antes esmagadora, começa a perder forma. É como perceber que um monstro que você sempre temeu era apenas uma sombra projetada pela luz errada. O narcisista não desaparece, mas diminui. A projeção se desfaz porque o empata retira a energia que alimentava aquela figura grandiosa. E nesse ato silencioso, quase invisível, há uma inversão completa da dinâmica. O empata deixa de ser o perseguido para se tornar o observador. Jung falava que quando você retira a projeção, a força do outro se dissolve. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo aqui. A dissolução de um poder que nunca existiu realmente. Mas esse processo não é linear. A cada clareza conquistada, surge também um incômodo. É a dor da consciência. Jung dizia que se iluminar é tornar a própria escuridão consciente. E quando o empata percebe a profundidade da própria sensibilidade, ele também percebe o quanto permitiu que essa sensibilidade fosse usada
nada contra ele. É um luto silencioso. Um luto por todas as vezes em que você acreditou que precisava salvar, curar, compreender. Um luto por todas as vezes em que esqueceu de si enquanto tentava manter o mundo emocional dos outros em pé. Essa dor não paralisa, mas transforma. Ela reorganiza tudo. A transformação começa a pulsar como um segundo coração. O empata sente a energia retornar ao corpo, como se algo que ele sempre deu de graça estivesse finalmente voltando para casa. A intuição, antes abafada, se torna uma presença sólida. Não mais uma impressão vaga, mas uma espécie de bússola interior que aponta para o que é real. Jung dizia que a alma sabe antes da mente. E agora, o empata começa a confiar nessa sabedoria antiga. O narcisista percebe essa mudança e tenta ativar velhos gatilhos, velhas histórias, velhos dramas. Mas nada funciona como antes, porque o campo interno do empata mudou. E é nesse ponto que o narcisista começa a revelar, sem querer, a própria fragilidade. Tudo aquilo que antes parecia poder, agora se mostra como dependência. O narcisista precisa do caos para existir. Precisa da confusão. Precisa da entrega cega. E sem isso, ele se torna apenas alguém lutando para manter uma máscara que pesa demais. O empata observa isso com um misto de surpresa e tristeza. Não porque sente pena, mas porque finalmente entende que o narcisista nunca teve controle real. Apenas ocupou o espaço emocional que o empata não tinha reivindicado. Essa compreensão provoca um silêncio interno profundo. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de significado. É como se o empata, pela primeira vez, estivesse escutando a própria alma sem interferência. Jung falava do self como o centro regulador da psique, e é exatamente ali que o empata chega agora. É uma sensação quase espiritual, onde cada respiração parece recolocar as peças internas no lugar certo. Não há euforia, não há alívio imediato, há apenas presença. Uma presença que pesa e liberta ao mesmo tempo. A partir desse centro, o empata começa a enxergar a relação com o narcisista como um mapa simbólico. Nada foi aleatório, nada foi desperdiçado. Cada manipulação revelou uma ferida. Cada ataque apontou para uma vulnerabilidade. Cada silêncio doeu em um ponto específico. Jung dizia que o inconsciente nos guia por caminhos que não compreendemos até que percorremos. E aqui, o empata finalmente compreende. Nada foi em vão. Tudo foi revelação, inclusive o sofrimento. E à medida que essa compreensão se instala, o empata começa a sentir algo que talvez nunca tenha sentido antes. Soberania emocional. Não é orgulho, não é revanche, não é a vontade de vencer o narcisista. É a profunda percepção de que ninguém tem acesso ao seu interior sem permissão. É a descoberta de que sua sensibilidade é uma força, não uma fraqueza, que sua empatia é um radar, não uma corrente. E essa descoberta muda tudo, absolutamente tudo. O narcisista, sem o espelho emocional que o sustentava, começa a ruir internamente. Ele tenta retomar o controle, reacender inseguranças antigas, reativar culpas, mas o empata já não opera na mesma frequência. Há uma quietude poderosa que o protege. Uma quietude que diz, sem palavras, eu me vejo. E quando alguém se vê por inteiro, o outro já não tem como aprisioná-lo. É nesse ponto que o empata implacável começa a emergir definitivamente, preparado para passos mais profundos, passos que o narcisista jamais compreenderá. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante em que o empata começa a perceber que toda a relação com o narcisista funciona como um campo energético invertido, onde cada gesto, cada palavra, cada silêncio funciona como um símbolo que aponta para algo maior. Jung dizia que nada na psique é literal. Tudo é metáfora de algo mais profundo.
e o empata agora começa a decifrar essas metáforas. Ele percebe que o narcisista não estava apenas tentando controlar, estava tentando preencher o próprio vazio através de alguém que carrega abundância emocional. Essa percepção é desconcertante porque revela que, durante todo esse tempo, o narcisista nunca enxergou o empata como pessoa, mas como fonte. Você já sentiu que alguém só precisava de você para não entrar em colapso consigo mesmo? Quando o empata entende isso, algo se rompe e algo se reconstrói ao mesmo tempo. É como se uma nova camada de consciência se sobrepusesse à antiga. A antiga era a camada do medo, da submissão silenciosa, da entrega automática. A nova é a camada da lucidez. Jung dizia que a consciência nasce da fricção entre opostos, e aqui a fricção é evidente. De um lado, a sensibilidade profunda do empata, do outro, o vazio ensurdecedor do narcisista. Quando esses dois mundos colidem, não é apenas uma relação que se transforma, é uma identidade que se redefine. O empata começa a enxergar que foi condicionado a confundir empatia com autoflagelo. E essa confusão, agora iluminada, perde poder. Esse despertar cria um deslocamento interno tão intenso que chega a assustar. Não por ser negativo, mas por ser grande demais. É como se uma força silenciosa começasse a ocupar o lugar onde antes existia dependência emocional. O empata começa a perceber que não precisa mais se justificar, se encolher, se ajustar, se moldar aos caprichos do outro. Ele descobre uma autonomia que não sabia possuir. Jung dizia que o maior perigo é o homem viver apenas na superfície. E aqui o empata finalmente mergulha em profundidades que passou a vida inteira evitando, porque acreditava que não conseguiria voltar. Mas ele volta, e volta diferente. Enquanto isso, o narcisista percebe essa mudança como uma ameaça existencial. Não porque o empata o confrontou, mas porque deixou de alimentá-lo. O narcisista começa a intensificar suas tentativas de recuperar o controle, usando velhas narrativas, velhas promessas, velhos jogos. Mas nada funciona, porque aquilo que antes abalava o empata, agora ressoa como eco distante. Jung afirmava que ninguém pode manipular uma alma que se tornou consciente de si. E aqui, a consciência do empata se torna uma barreira invisível que o narcisista simplesmente não consegue atravessar. Essa barreira não é construída de raiva, é construída de clareza. E clareza é a coisa mais perigosa para alguém que vive de ilusões. O empata percebe isso e, pela primeira vez, enxerga o narcisista como alguém pequeno, preso, limitado pela própria incapacidade de sentir. Isso não gera superioridade, mas compaixão consciente, aquela que não te faz abaixar a cabeça, mas levantar o olhar. Há um tipo de compaixão que fortalece, não que prende, uma compaixão que observa sem absorver. Talvez esse seja o verdadeiro ponto em que o empata se torna implacável. Ele sente tudo, mas não se curva diante de nada. E essa nova postura desencadeia uma transformação ainda mais profunda. O empata começa a perceber que seu próprio corpo reage diferente. A respiração se estabiliza, o coração não dispara como antes. A presença do narcisista, antes paralisante, agora se torna irrelevante. É como se o empata tivesse encontrado um eixo interno ao qual nunca havia sido apresentado. Jung dizia que cada pessoa carrega um centro sagrado, e ao encontrá-lo, nada externo consegue tirá-la de lá. O empata, agora ancorado nesse centro, começa a irradiar um tipo de força silenciosa que desnorteia o narcisista. Essa força silenciosa cria um paradoxo. Quanto mais o narcisista tenta se aproximar, mais evidente se torna sua fragilidade. O empata percebe a criança ferida que existe por trás da persona grandiosa. Percebe o desespero camuflado nas tentativas de controle. Percebe o medo que vibra sob cada máscara. Jung dizia que todo comportamento extremo esconde uma ferida descomunal.
E quando o empata finalmente vê essa ferida, algo dentro dele se acalma. Não porque deseja curá-la, mas porque entende que ela nunca foi dele. O narcisista carrega sua própria sombra, e é ele quem deve enfrentá-la. Essa compreensão faz o empata se afastar emocionalmente, mesmo que ainda esteja fisicamente presente. É um afastamento tão profundo que o narcisista sente sem saber nomear. Ele sente a ausência de algo que sempre o sustentou, sente a falta da energia emocional que o mantinha em pé. O empata não precisa dizer nada. Sua ausência interna fala mais alto do que qualquer confronto. Jung dizia que o inconsciente percebe o que a mente nega. E aqui o narcisista percebe, de forma inconsciente, que perdeu algo que nunca soube valorizar. Enquanto o narcisista entra em desespero interno, o empata entra num estado de expansão. Uma expansão que começa silenciosa, mas vai se ampliando, ocupando espaços dentro de si que estavam adormecidos. É uma sensação de pertencimento a si mesmo, como se pela primeira vez o empata estivesse inteiro, não dividido entre agradar e sobreviver, não dividido entre sentir e se perder, inteiro. E essa inteireza desmonta qualquer tentativa de controle. O empata implacável começa a surgir aqui, neste intervalo entre o que ele foi e o que está se tornando. É uma força que não se declara, mas se comunica, uma presença que não ameaça, mas desestabiliza, uma consciência que não confronta, mas expõe. O narcisista, incapaz de lidar com essa nova configuração, tenta de tudo, mas nada o reaproxima daquele território emocional agora protegido. O empata encontrou o próprio centro, e é dali que os passos ocultos começam a se formar, passos que o narcisista jamais conseguirá seguir. Há um momento em que o empata começa a sentir que algo se reorganiza dentro dele, como placas tectônicas emocionais mudando de posição. Não é um salto súbito, mas um deslocamento gradual que vai revelando novos caminhos de percepção. Jung dizia que o inconsciente se move como a natureza, sem pressa, porém inevitável. E é nessa inevitabilidade que o empata começa a perceber que a energia do narcisista já não encontra mais espaço em seu interior. Aquilo que antes entrava como uma maré avassaladora, agora encontra um continente firme, sólido, imperturbável. Você já percebeu quando algo deixou de te afetar, mesmo que a memória ainda lateje? Esse solo interno recém-estabelecido traz uma sensação paradoxal de leveza e peso. Leveza, porque o empata finalmente respira sem pedir permissão ao ambiente. Peso, porque essa respiração carrega décadas de silêncios acumulados. Jung dizia que toda alma desperta carrega consigo o fardo de sua própria profundidade. E o empata agora sente esse fardo não como prisão, mas como poder. Um poder que não domina, mas sustenta. O narcisista, intuitivamente, sente esse novo peso. Ele percebe que perdeu o acesso às cordas que puxava com tanta facilidade. E é nesse ponto que a dinâmica se torna quase mística. O empata começa a enxergar por trás da persona narcisista, como alguém que finalmente entende uma linguagem secreta que sempre esteve ali, mas nunca tinha sido decodificada. Ele percebe os padrões, as manipulações, os loops emocionais que o narcisista usa como mecanismos de sobrevivência. Não há surpresa, não há choque, há lucidez. E essa lucidez é forte o suficiente para dissolver as ilusões mais antigas. Jung dizia que aquilo que enxergamos claramente perde o poder de nos controlar. E aqui, o empata enxerga tudo. A visão clara desperta um novo tipo de força silenciosa que o empata jamais havia experimentado. Ele não sente mais necessidade de provar nada, nem ao narcisista, nem ao mundo, nem a si mesmo. A validação externa, que antes funcionava como combustível, agora se torna irrelevante. O empata descobre uma autonomia emocional que parecia impossível há pouco tempo. Jung afirmava que a verdadeira liberdade nasce quando deixamos de buscar no outro o que só podemos encontrar em nós. E aqui, essa liberdade começa a florescer como uma chama profunda. Enquanto o empata se expande, o narcisista se contrai. É como se a mesma mudança que liberta o empata aprisionasse o narcisista ainda mais. Ele percebe
que seu repertório emocional não funciona, que as manipulações não geram impacto, que suas palavras não encontram eco. Ele tenta aumentar a intensidade, elevar o drama, reescrever a realidade. Mas tudo isso se torna transparente quando visto de um estado de consciência ampliado. O empata não reage, observa. E essa observação é mortal para a dinâmica narcisista. Essa observação profunda faz o empata perceber algo ainda mais perturbador. O narcisista nunca teve mais poder do que aquele que o empata permitiu. Jung dizia que ninguém pode nos ferir sem que haja algo dentro de nós que permita a ferida. E aqui o empata enfrenta essa verdade com coragem. Não é culpa, é clareza. Não é autorrecriminação, é responsabilidade interna. O empata percebe que cada concessão emocional feita ao narcisista nasceu de feridas antigas que buscavam aprovação. E ao reconhecer isso, ele retira do narcisista a única arma que ele possuía, o acesso às vulnerabilidades do empata. Esse reconhecimento cria uma sensação de renascimento interno. É como se o empata estivesse voltando ao próprio corpo depois de anos de exílio emocional. Cada sensação parece mais viva, cada pensamento mais nítido, cada emoção mais organizada. O empata não está mais disperso, fragmentado, dividido. Ele se recolhe ao próprio eixo, aquele lugar que Jung dizia ser o ponto de encontro entre o consciente e o inconsciente. É nesse lugar que o empata descobre a própria solidez. E essa solidez faz com que o narcisista comece a sentir algo que ele raramente sente: insegurança real. Não a insegurança mascarada de arrogância, mas a insegurança visceral de quem percebe que perdeu o único ambiente onde sua persona dominava. Ele tenta recuperar o terreno, mas o terreno não existe mais. O espaço foi fechado, o acesso foi cortado. O empata não é mais a fonte emocional da qual o narcisista sugava força. E sem essa fonte, o narcisista se vê diante da própria sombra, aquela mesma que ele sempre tentou projetar nos outros. O empata observa essa queda simbólica com uma serenidade quase espiritual. Ele não celebra, não se vinga, não humilha, ele apenas vê. Ver é o ápice da consciência. Ver é o verdadeiro rompimento com a ilusão. Jung dizia que o maior triunfo é enxergar a verdade sem se deixar consumir por ela. E aqui o empata atinge esse triunfo. Ele vê o narcisista e vê a si mesmo. E percebe que, no fundo, sempre teve uma força que desconhecia. Essa força recém-descoberta faz o empata se mover de forma diferente no mundo. Não é um movimento arrogante, mas um movimento centrado. Ele caminha com consciência, fala com clareza, sente com precisão. Ele não se entrega mais por reflexo, não se confunde mais por condicionamento, não se perde mais na sensibilidade que antes o deixava vulnerável. Agora, essa sensibilidade é sua armadura. E a partir desse ponto, os passos ocultos começam a ganhar forma dentro dele. Passos que o narcisista jamais decifrará. Há um instante em que o empata percebe que todo o processo vivido até aqui não foi apenas uma ruptura, mas um chamado profundo, ancestral, quase arquetípico. Jung dizia que cada encontro marcante em nossas vidas ativa uma parte esquecida da alma. E agora, ao olhar para trás, o empata entende que o narcisista não foi apenas um adversário, foi um iniciador involuntário de sua própria expansão. Essa compreensão é desconcertante porque mistura dor e propósito, ferida e revelação. Você já sentiu isso? A sensação de que alguém que te machucou profundamente também acendeu em você algo que ninguém mais conseguiria acender? Essa revelação cria um silêncio interno tão denso que chega a ser tangível. Não é o silêncio vazio do medo, mas o silêncio cheio da consciência. O empata sente como se estivesse parado na fronteira entre quem foi e quem está se tornando. Jung dizia que a travessia mais importante é aquela que fazemos de nós mesmos para nós mesmos. E aqui, o empata finalmente compreende que essa travessia começou no dia em que o narcisista tocou sua ferida mais antiga. Não para destruí-lo, mas para expor o que estava escondido. A ferida não foi o fim, foi a porta. A partir dessa porta, o empata começa a enxergar sua própria sensibilidade com outros olhos.
A sensibilidade, que antes parecia fragilidade, agora se revela como radar, bússola, instinto, visão. Ele percebe que sempre sentiu mais profundamente, não porque era fraco, mas porque carregava a capacidade rara de perceber o que outros ignoram. Jung dizia que a alma sensível é uma antena que capta o inconsciente coletivo. O empata finalmente entende que essa antena sempre foi seu diferencial, não seu castigo, e esse entendimento muda tudo. Essa mudança cria um tipo de força que não se aprende em livros e não se ensina em palavras. É uma força silenciosa, visceral, interna, a força de quem passou pelo fogo sem se calcinar. O empata percebe que não precisa mais se proteger do narcisista, porque agora sabe se proteger de si mesmo, das próprias ilusões, dos próprios buracos emocionais. Jung dizia que o inimigo mais perigoso é sempre interno. E ao enfrentar esse inimigo, o empata descobre a verdadeira vitória. A vitória sobre a própria sombra. E ao vencer a própria sombra, ele também desmonta a sombra do narcisista. Porque aquela sombra só tinha poder enquanto encontrava eco dentro dele. Agora, sem esse eco, o narcisista perde o território, perde a narrativa, perde o controle. O empata observa essa perda com uma calma que ele mesmo não reconhece. Não é vingança, não é satisfação, é clareza. Uma clareza tão profunda que chega a ser sagrada. Jung dizia que clareza é poder. E aqui o empata toca esse poder pela primeira vez de forma consciente. Esse poder interno gera uma expansão que se irradia para todas as áreas da vida. O empata começa a se posicionar de forma diferente, começa a dizer não sem culpa, começa a se retirar de situações que antes o consumiam, começa a escolher com precisão o que tolera e o que não tolera. A sensibilidade deixa de ser permeável e passa a ser seletiva. É como se seu sistema emocional tivesse aprendido a filtrar o mundo. E isso transforma tudo ao redor. Porque quando alguém muda internamente, o próprio ambiente psicológico muda com ele. Enquanto isso, o narcisista experimenta um fenômeno que Jung chamaria de colapso da persona. A persona, aquela máscara cuidadosamente construída, começa a fissurar. Ele percebe que perdeu o palco emocional que sempre o sustentou. E sem palco, sem plateia, sem espelho, ele se vê obrigado a encarar a si mesmo. O empata observa isso não como vitória, mas como consequência, porque nunca houve batalha real. Houve apenas projeção. Agora, sem a projeção, o narcisista encara seu próprio vazio e nada é mais aterrorizante para ele. O empata, por outro lado, sente um tipo de presença interna que nunca experimentou. É como se finalmente tivesse entrado em sua própria pele. Não há pressa, não há medo, não há confusão. Apenas uma firmeza suave, uma certeza silenciosa, uma integridade profunda. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar aquilo que sempre fomos. E o empata, nesse exato momento, se torna. Não pela dor, mas pela consciência que a dor despertou. Essa integridade recém-descoberta cria uma sensação de inviolabilidade emocional. O empata percebe que ninguém terá acesso ao seu centro novamente sem que ele permita. E essa permissão agora é criteriosa, consciente, madura. Ele sabe que sensibilidade não é abertura irrestrita, é discernimento. Ele sabe que empatia não é sacrifício, é percepção. Ele sabe que amar não é se perder, é permanecer. O narcisista jamais compreenderá isso, porque vive preso em um ciclo de fuga de si mesmo. Mas o empata rompeu esse ciclo, e essa ruptura é definitiva. E é neste ponto que o empata implacável nasce por completo. Não como alguém que derrota o narcisista pela força, mas como alguém que o derrota pela consciência. A vitória não é sobre o outro. É sobre a própria ilusão de impotência. A vitória não é sobre a manipulação. É sobre o antigo hábito de ceder. A vitória não é sobre o controle. É sobre a própria liberdade interna. O empata finalmente entende o que Jung sempre ensinou. Ninguém pode nos aprisionar quando já não somos prisioneiros de nós mesmos. Há um instante, quase imperceptível, em que tudo aquilo que foi dito deixa de ser apenas palavra e se transforma em respiração.
como se cada revelação, cada sombra confrontada, cada ruptura silenciosa encontrasse um lugar para repousar dentro do espectador. Jung dizia que nada do que toca a alma desaparece, apenas muda de forma. E agora, enquanto o silêncio se aproxima, é possível sentir essa mudança se espalhando como uma brasa que não queima, mas ilumina. Algo foi visto, algo foi lembrado, algo foi despertado e não voltará a dormir. A jornada entre empata e narcisista nunca foi sobre poder, mas sobre profundidade, sobre entrar em si mesmo até encontrar a fonte do que realmente importa. O que antes parecia um confronto externo, agora se revela como um ritual interno, uma travessia que transformou a sensibilidade em sabedoria e a dor em linguagem. Jung dizia que a alma fala através de símbolos, e você acabou de revisitar símbolos que reconheceu sem nunca tê-los nomeado. Eles estavam aí, sempre estiveram, esperando o momento certo para emergir. Talvez você perceba agora que nada do que viveu com o narcisista foi um erro, foi um espelho, um lembrete de tudo aquilo que você precisava recuperar dentro de si. A cada manipulação quebrada, uma parte sua voltava para casa. A cada máscara que caía, uma verdade sua se erguia. O empata implacável não nasce do enfrentamento, mas da percepção, daquele momento em que a consciência se acende por trás dos olhos e tudo, absolutamente tudo, se reorganiza. Ao olhar para dentro, o empata viu mais do que feridas. Viu caminhos. Caminhos que antes pareciam confusos, agora se revelam como trilhas ancestrais percorridas por tantas almas sensíveis que também precisaram atravessar suas sombras para encontrar sua grandeza. Jung dizia que a verdadeira libertação nasce quando deixamos de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. E agora, talvez pela primeira vez, esse ensinamento faça sentido no corpo, não apenas na mente. Há um eco que continua vibrando mesmo sem som. É a percepção de que sua sensibilidade é uma força antiga, uma força que o narcisista jamais poderia compreender porque nunca ousou olhar para a própria profundidade. Você olhou, você viu, você permaneceu. E permanecer diante da própria sombra é algo que apenas almas fortes conseguem fazer. O empata não venceu o narcisista, venceu a si mesmo. E essa vitória, silenciosa e íntima, é a mais transformadora de todas. Enquanto você respira agora, talvez note que algo mudou na forma como o mundo toca você. Há uma firmeza suave, onde antes havia instabilidade. Há uma clareza onde antes havia ruído. Há um centro onde antes havia dispersão. Você não se tornou outra pessoa, apenas se tornou mais você. Jung dizia que a individuação não cria uma nova alma, apenas revela a alma original. E é essa alma que agora pulsa com uma força que ninguém pode roubar. Mas há uma pergunta que permanece flutuando no ar, como se estivesse esperando para ser ouvida. O que você fará com essa consciência nova? Porque consciência não é fim, é começo. Ela pede movimento, pede presença, pede escolhas diferentes. Pede que você honre aquilo que despertou, mesmo quando ninguém estiver olhando. O empata implacável não age para ser visto, age porque finalmente se vê. E nesse espaço onde o passado encontra o futuro, algo sussurra dentro de você. Você sabe. Sabe o que merece, sabe o que não tolera mais, sabe o que precisa proteger, sabe o que deseja construir daqui em diante. A alma não esquece aquilo que a tocou de verdade. E algo te tocou aqui, algo que talvez você ainda não consiga nomear, mas que já se move como uma presença contínua dentro de você. E se tudo isso que você sentiu hoje for apenas o primeiro passo de uma transformação maior? E se essa jornada que começou com dor terminar com uma versão sua que você nunca imaginou alcançar? Jung dizia que o processo de despertar é lento, mas inexorável. Uma vez iniciado, nada permanece igual. A pergunta não é se você mudou, mas até onde vai permitir que essa mudança conduza você.
Se essa travessia falou com você, se algo vibrou no seu íntimo, como se estivesse sendo dito diretamente ao seu nome, então deixe que essa experiência continue. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se, não por hábito, não por obrigação, mas porque histórias que despertam a alma merecem continuar vivas. E porque talvez, apenas talvez, este seja o lugar onde a sua consciência encontra novos caminhos para florescer.